Enquanto a gente tá vendo a polêmica do Estúdio Ghibli e todas essas discussões sobre inteligência artificial e outras coisas mais, o mundo ele tá implodindo, cara. A gente tá aí praticamente se direcionando para uma mega crise que vai acontecer e vai fazer um aumento gigantesco do preço das coisas. Eu já fiz alguns vídeos comentando sobre isso e como isso vai afetar a gente. Na verdade, eu não acho que a gente brasileiro deva ser muito afetado, impactado, mas coisas de tecnologia, e outras coisas mais, tipo computadores, videogames e tal, provavelmente o preço de tudo isso deve aumentar pelo menos uns 50%. Então, por exemplo, se você paga hoje R$ 3.000 no PlayStation, você vai ter que pagar 4.500. Se você paga, sei lá, R$ 4.000 no Xbox, ele vai para R$ 6.000. Se você paga R$ 350 num jogo, provavelmente esse jogo vai para 450/R$ 500. Todos os preços das coisas de tecnologia devem aumentar, placas de vídeo devem aumentar também. A gente teve um leve respiro para comprar placas de vídeo, porque durante a pandemia as placas de vídeo ficaram absurdamente caras. Antes elas eram até relativamente baratas, você comprava uma placa de vídeo com no máximo R$ 3.000, a melhor de todas, que, vamos ser sinceros, é dinheiro pra caramba ainda, mas naquela época, bom, era, tipo, comparado ao que vem em 2020, a gente teve uma tríplica, né? Triplicou o valor das placas de R$ 3.000. A melhor placa na geração da 2080, você já tinha uma placa de vídeo sendo vendida a R$ 9.000. E aí depois, na geração da 3090, né, no caso, ela saiu por R$ 11.000 e chegou a ser vendida por R$ 24.000 durante o pico da pandemia. Tudo aumentou muito de preço. E hoje tá mais tranquilo. Você compra uma 4060 por uns R$ 2.000 numa promoção boa, que já é uma placa de vídeo que vai te atender e que tem gráficos melhores do que o PlayStation 5. Até mesmo que o PlayStation 5 Pro em certos casos, dependendo do que você vai montar. Então tudo isso vai aumentar de preço. Vai subir de novo, vai ser aquele bagulho maluco que a gente já viu do passado. E é foda. É difícil viver num país que a gente fica tão suscetível a esse tipo de coisa, mas é a vida, né, clã? Bom, tudo isso, dessa vez, é culpa do Trump. Sim, meus amigos, o Trump sozinho tá fazendo toda essa parada acontecer. A gente veio da pandemia numa época de tranquilidade, a gente tava voltando pra recuperação, e agora a gente tá entrando numa nova crise, talvez nível pandemia, com esse tarifaço, né, do Trump. Basicamente, o Trump resolveu fazer que nem o Brasil, né? O Brasil, ele taxa tudo que vem de fora para meio que fazer com que as coisas que são vendidas aqui dentro, elas sejam mais competitivas. E aí você produza mais coisas aqui internamente do que você, por exemplo, pegar e ficar importando infinitamente da China, Vietnã, etc. Então, como aconteceu com o Brasil, né, a China, Vietnã e outros países começaram a vender coisas muito mais baratas lá nos Estados Unidos e as indústrias começaram a fechar. E lá nos Estados Unidos não tinha essa ideia, né, de meter tarifa em tudo. Mas, bom, enfim, agora eles estão colocando tarifas. Antigamente era zerado. Na verdade, já teve uma época que tinha tarifa, né, eu acho que foi da década de 30, né, depois da crise que aconteceu, que eles começaram a zerar as tarifas e agora eles voltaram a colocar tarifas de novo, né? E essas tarifas que estão sendo colocadas estão basicamente derrubando os mercados do mundo todo, aumentando o preço de tudo, fazendo crise em todos os lugares, dando dor de cabeça para todo mundo tá desesperado, o dólar tá subindo, aí já bateu 5,90 hoje, provavelmente vai se manter em 5,80 e poucos, eu acho que ele não passa de 5,90 sinceramente. Bitcoin quebrou completamente, inclusive muitas pessoas estão discutindo se a Bitcoin vai se recuperar dessa vez, porque, bom, vamos lá, a Bitcoin é comparável ao ouro, né? Então, quando tá tendo uma crise muito ferrada, quando tá tudo muito instável, você pensa, bom, vou botar meu dinheiro em alguma coisa que eu tenho certeza que não vai desvalorizar. E nesse caso, o ouro é uma coisa que a gente tem certeza que nunca vai desvalorizar. Então, sempre que tem crise, a galera compra ouro absurdamente para guardar esses dinheiros. Então, digamos que você tem, sei lá, R$ 100.000 colocados na Tesla, entendeu? E aí você foi e comprou ouro. Aí você pegou e ganhou R$ 120.000. Hoje você teria R$ 120.000. Só que se você tivesse mantido esses R$ 100.000, ou outra pessoa tinha também e não tirou da Tesla, provavelmente essa pessoa teria com R$ 60.000 hoje, entendeu? Ou até menos, dependendo da situação. Então, imagina, o cara que tirou da Tesla e botou em ouro tá com 120, o cara que não tirou tá com metade do valor, saca? Então teve uma queda brusca aí de valores.
E isso está acontecendo no mundo todo, principalmente com empresas de tecnologia que estão caindo muito. A Nvidia é uma empresa que caiu muito também, teve um tombo muito grande. Dinheiro está sumindo. Tipo, para você ter ideia, foi mais de 10 trilhões de dólares que foram desaparecidos já nessas quedas malucas que estão acontecendo. E é foda, mano, esse barulho aí é sinistro, cara. Tipo, tá rolando uma crise absurda. Tudo isso foi provocado, de certa forma, por causa do Trump fazendo tarifas, né? E assim, é a mesma coisa que o Brasil faz, cara. Mesma coisa que o Brasil. Lula, ele também mete tarifa. Taxa da blusinha é tarifa também. O cara pega e coloca tarifa nas compras da China. Compras internacionais, importações, coloca na China. Então é isso, mano. Tipo, assim como o Brasil, tipo, amaldiçoou a sua indústria quando ele colocou um monte de tarifa, outras coisas mais, protecionismo, assim como a gente ficou atrasado tecnologicamente, os Estados Unidos está seguindo o mesmo caminho, sabe? É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que a gente fez, que os nossos governantes fizeram no passado. E não resolveu os nossos problemas. Na verdade, eu acho que criou muitos problemas. E eu sou uma pessoa que acha que se fosse, tipo, zerado tudo, a gente estaria melhor, com certeza absoluta, do que hoje. Porque a gente depende muito de mercado internacional. As coisas internacionais são muito caras aqui no Brasil. As pessoas têm uma discrepância, né, gigantesca de renda. E isso é bem culpa do Estado, se você for para pensar. Porque, por exemplo, o Estado vai lá e bota, sei lá, vários subsídios em cima de empresas específicas. O velho da Havan é um exemplo. O velho da Havan é bilionário. Quantos subsídios e cortes de imposto o cara não teve na vida dele, entendeu? Enquanto você, que tá ganhando, sei lá, 2 salários mínimo e meio, tem que pegar e tirar 1 salário e meio do seu ano para você pagar imposto de renda, entendeu? E, tipo, a gente tá falando de salário mínimo no Brasil, que, vamos ser sinceros, se você não ganha 5 salários mínimos no Brasil, você não consegue viver tranquilamente numa capital. Isso tendo uma família de 3 ou 4 pessoas, né? Tipo, você, sua esposa e mais 2 crianças. Você não consegue ter uma família desse naipe aí ganhando 5, 6 mil reais numa capital, entendeu? No interior você até consegue, mas na capital é muito difícil. As coisas da capital são muito caras. Só de aluguel você já vai pagar R$ 1.500 no mínimo, entendeu? Dependendo de onde você tá morando, né? Se você não estiver morando numa quebrada e tal. São Paulo, pior ainda, né? Eu tô até pensando num negócio mais moderado. É foda, mano. Eu sei que a situação aqui do Brasil é triste. E é mais um episódio aí na vida que a gente vai vivendo, sempre vivenciando crises e tretas e outras coisas mais. E a gente é a geração disso, né? A gente continua passando. Eu acredito que essa crise também não vai durar muito tempo, porque em algum momento vai ter uma troca de presidente dos Estados Unidos e isso vai fazer com que eles mudem, né, completamente as taxações, inclusive. Muita gente tá falando, mas é só mandar pra lá pros Estados Unidos e pronto, acabou. Você não vai ser taxado se você colocar uma fábrica da Nintendo, por exemplo, lá nos Estados Unidos. A Nintendo não vai fazer isso, cara, porque, primeiro, o custo para eles fazerem isso não vale a pena. É melhor pagar as taxas do que você pegar e fazer uma fábrica nos Estados Unidos. Até porque a mão de obra americana é pior, né, do que a asiática e é muito mais cara. O segundo ponto é que daqui 4 anos, digamos que você vai demorar 5 anos para fazer essa fábrica, aí daqui 4 anos muda o presidente, tira todas as taxas e aí você montou uma fábrica à toa, sabe? Então o que vai acontecer é que provavelmente essas empresas ou elas vão diminuir, ou elas vão aumentar preço, ou elas vão tancar. Provavelmente elas vão aumentar preço. Por exemplo, a Sony, que é a dona do PlayStation, ela já falou que ela vai tancar, né? Mas não para sempre. Ela vai tancar porque ela viu que ia ter esse tarifaço e eles importaram um monte de PlayStation. Então eles guardaram um monte de PlayStation lá nos Estados Unidos para vender mais barato. E aí quando acabar os PlayStations, aí vai ter que aumentar 20, 30, 40% do preço deles, entendeu? Provavelmente o preço do PlayStation vai para 700, entendeu? A Nintendo que se fudeu, porque ela não te deu o luxo de fazer isso, né? A Nintendo, ela só começou aí a produzir o Switch esse ano, então acho que eles não têm um número consideravelmente alto para atender uma demanda alta dos Estados Unidos, então provavelmente a pré-venda do Switch vai ter que subir, sendo que o preço do Switch já veio alto, né, por justificativa disso, de taxação, e inclusive provavelmente eles vão ter que aumentar pelo menos uns $100 nesse valor. Eu espero que isso não afete a gente, né, porque a gente não taxa, não faz sobre a taxa norte-americana, né, mas o problema é que os Switches vendidos no Brasil vêm de lá, né, e aí fudeu. Basicamente, a gente se baseava nisso, né, de não ter taxa por lá e comprava de lá. Agora a gente vai ter que passar por isso ou importar diretamente. Eu acho que ainda vai ter opções de você importar diretamente mais barato, mas mesmo assim é bizarro, né? Cada país vai ter o seu valor, vamos dizer assim, não vai ser tudo genericamente colocado em dólar, ou pelo menos esperemos que não, porque senão o preço das coisas vai ser muito alto. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir até aqui, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.